Olá! Hoje a nossa aula é sobre a meiose e as euploidias. Então, antes da gente entender o que é a euploidia, a gente vai entender primeiro um pouquinho, vamos relembrar o que é a meiose. Então, a meiose é um processo em que uma célula, ao final de 2 etapas do seu processo, ela vai gerar 4 células com a metade da carga cromossômica. Por isso que a gente fala que é meiose, dividiu ao meio. Meio do quê? Da carga cromossômica de um indivíduo. Então, no caso, se o indivíduo, ele na sua célula diploide de 2N, ele é 46, significa que pela meiose e suas células haploides que ele vai formar, essas células vão ter a metade da carga, ou seja, 23, aqui a gente está falando em cromossomos. Então, as euploidias, elas têm alterações na parte cromossômica, na carga cromossômica. Muito bem. Então, o normal, o que seria? Veja, essas células, elas têm cromossomos, os 23 pares, as que são diploides, que metade veio de uma origem paterna e a outra metade veio de uma origem materna. Então, aqui, a partir do processo da meiose, na primeira etapa da meiose, que é a parte reducional, quando termina essa primeira etapa, então nós temos com que cada célula já tenha a metade da carga cromossômica. Então, a gente tem uma origem de uma célula que ela é diploide e a partir da primeira etapa, nós temos então essa célula já haploide. Muito bem. Da segunda fase em diante, o que vai acontecer? Veja, eu tenho 2 cromátides em cada um dos cromossomos. Então, essas cromátides, elas vão se romper e cada uma delas vai compor as células ao final. Então, por isso que eu consigo de uma formar 4. Então, aqui no caso, aqui eu tenho uma cromátide, vem para cá, aqui eu tenho outra cromátide, para cá. A mesma coisa acontece no de baixo. Eu tenho aqui uma cromátide, que vai ser colocada aqui, e a outra, então, aqui. Com isso seria a meiose, isso a gente chama de segregação independente, e essa segregação é a correta. Quando a gente fala que ocorreu euploidia, significa que houve uma alteração de um conjunto inteiro cromossômico, ou seja, a segregação ela não vai ser correta. Então vamos agora para o exemplo aqui da parte do meu esquema laranja, que é o esquema errado, a meiose não vai dar certo aqui. Veja, ela começou bem, ela veio com a carga paterna e com a carga materna. Na primeira etapa, ela também dá certo, ela vem aqui com a divisão dessas células. Então, aqui eu tenho o indivíduo 2N, aqui eu já tenho essas células haploides. Até aqui está tudo correto. O problema vai ser nessa segunda divisão da meiose, que por algum fator, por algum motivo, por alguma alteração dessas células, essa divisão não vai dar certo. Ou seja, quando chega aqui na primeira, ela vai com todas as 2 cromátides migram para a mesma célula. Essa fica vazia e essa pode ser que dê certo, ok? E aí vocês já devem estar pensando em vários tipos de diferenças que podem acontecer aqui no final. Então, conforme ocorre isso, vamos imaginar que essa célula, que seja um óvulo, seja fecundada por um espermatozoide. E que esse espermatozoide, então, veio com uma carga haploide. Ele estava correto, ele veio aqui apenas com uma estrutura. Se eu tenho 2 estruturas e mais uma, então se ocorrer o processo de fecundação aqui, eu tenho um indivíduo que vai ser triploide. Se ele também for errado, vamos imaginar que ele também ocorreu errado essa disjunção lá na meiose da parte espermática. Então vamos imaginar que ele também veio duplo. Se ocorrer a fecundação, então esse indivíduo vai passar a ser tetraploide. E por aí em diante. Quando acontece isso, esse conjunto inteiro formado, no caso de animais isso não vai dar certo. Nós temos casos raríssimos de algum tipo de desenvolvimento, por exemplo, quando a gente trabalha com zangão, que no caso o zangão ele é um indivíduo haploide, ou seja, ele é uma estrutura dessa que não é fecundado por um processo de partenogênese. Mas tirando isso, dificilmente nós vamos encontrar algum tipo de animal que vá dar certo numa estrutura de uma aberração do tipo de euploidia. O que dá muito certo são os vegetais.
Por quê? Geralmente os vegetais que são triploides, tetraploides, como a batata, por exemplo, elas acabam tendo um tamanho maior e isso tem uma preferência pelos agricultores. Um caso de hibridismo que ocorre e que dá certo é no caso do Rafano brassica. O que é o Rafano brassica? Na verdade, ele é um híbrido que vem do cruzamento entre a couve com o rabanete. Então, o que eles estavam querendo desse cruzamento? Eles queriam ter um vegetal que tivesse a raiz do rabanete com a folha da couve. Esse tipo de híbrido deu certo porque ambos têm a mesma carga cromossômica, ambos têm 18 cromossomos. Então, eles conseguiram, as células gaméticas conseguem fazer o processo de fecundação. Só que esse indivíduo, que é o híbrido que nasce desse conjunto aqui da couve e do rabanete, aconteceu totalmente o inverso. Ele acabou tendo a raiz da couve e as folhas do rabanete, ou seja, nutricionalmente ele não tem valor nenhum e também na parte comercial ele não teve nenhum valor. Mas a gente não pode deixar de citar como uma questão de euploidia que acontece e que no caso dos vegetais dá certo, dos animais impossível. Espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.